Um general do Exército aceita ser entrevistado sobre temas polêmicos. Está feito o desafio de novo. É duro de ouvir, é? É duro de ouvir? Uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Você me forçou a te dizer isso. Aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. Essa é a resposta que você quer? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros ele exilados. Não, todos eles, inclusive ele. Nós não somos bandidos, nós somos soldados de luta. Ninguém foi preso impunemente, não. Vocês não dão repercussão nisso, hein? Essa é a nossa mágoa. O soldado é um cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. No mundo inteiro, historicamente. Quer guardar a frase? Leônidas Pires Gonçalves ocupou o posto de chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército no Rio de Janeiro. Nesta função, cabia a ele dirigir o DOI-CODE, o temido Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Passou 2 anos e 10 meses na função a partir de março de 1974. Quando o regime militar acabou, ele virou ministro do Exército. Ao gravar esta entrevista sobre os 25 anos do fim do regime militar, o general Leônidas fez uma ressalva. O jornalista Gênito Moraes Neto, né? É com prazer que eu faço essa entrevista. Quero fazer apenas um aspecto que eu gostaria que ficasse esclarecido. Eu não sou historiador, mas tenho uma tendência de ser memorialista. Portanto, eu só vou dizer coisas que eu participei diretamente ou muito próximo. Porque eu acho que um dos grandes erros de história, seja de qualquer país, não apenas do Brasil, são as versões serem mais verdadeiras do que a verdade. Em seguida, pediu que suas ideias não fossem suprimidas na edição. Por que também a gente não fala? Porque você sabe muito bem, eu estou dizendo isso para você todo com confiança, porque se você fizer um corte aí, você me deixa mal, qualquer corte errado que você faça. As palavras do general são um documento. O que um militar de alta patente tem a dizer sobre uma fase conturbada da história recente do Brasil. Aos 88 anos de idade, o general diz que não teme controvérsias. Incomodados foi o revanchismo, quer da palavra, quer em atos. Porque eu não posso esquecer, viu, jornalista Gento, que a sociedade veio aos berros na rua pedindo que as Forças Armadas realizassem a Revolução de 64. O Exército Brasileiro nunca foi intruso na história do Brasil, sem instrumento da vontade nacional. E quando nós fizemos a Revolução de 64, nós estávamos cumprindo a vontade nacional. São Paulo chegou lá e deu ordem de prisão, já recebeu bala de lá. Foi recebida a bala. E morte, quem começa a guerra não pode lamentar a morte. É duro de ouvir, é? É duro de ouvir? Quem começa a guerra não pode lamentar a morte. Nós não começamos guerra nenhuma. Até o momento da bomba de Guararapes não tinha corrido sangue no Brasil. A bomba de Guararapes foi o primeiro sangue no Brasil. Realmente é confirmado que a bomba foi feita pelo pessoal da AP. Então não se esqueça que essa gente que fala muito em tortura, como se nunca tivesse torturado ninguém. Você acha que pegar um embaixador, um homem acostumado a ser reverenciado, botar dentro de um carro acaronhada, matar o seu segurança e depois ficar num quartinho de 2x2 ameaçado, não é tortura? Tortura psicológica e forte. Vamos acabar com essa história de tortura só de um lado, viu? A seguir. Olha, estou melhor da cá, hein? Dos dois... Guerra é uma... Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mas no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. Obrigado a sair do Brasil. Não se esqueça que nós não tivemos exilados no Brasil, nós tivemos fugitivos, né?
Pode ser dura a minha palavra, mas eu não acho que nós tivemos exilados no Brasil. Nós não houve um decreto de exilar ninguém. Depois que fizeram algumas coisas, quiseram ir embora, então nós continuamos banidos. Eles quiseram ir embora para aqui, para lá, para colar. Viu? Pegaram um avião e saíram por aí. Teu pai foi preso? Teu pai foi preso? Alguma coisa ele fez, né? Eu sempre digo isso. Ninguém foi preso impunemente, não, viu? Alguma coisa grave fez, porque nós temos medidas da gravidade também. O nosso problema grande... O senhor acabou de dizer que o Vladimir Herzog não tinha tanta importância. Por que então ele foi preso? Qual foi a gravidade do crime de Vladimir Herzog? Não estava sendo avaliado. Ninguém pode fazer, porque eu ouvi dizer. Prende para perguntar. Eu prendi muitas pessoas e eu ficava dentro da lei exatamente nas horas que podiam ser presos. E as perguntas típicas eram feitas. Não caracterizava, pode ir embora. O senhor acha razoável prender para perguntar? Eu acho muito razoável. Na época que estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo na época que ações antissistêmicas eram vultosas. E todos os dias. Onde se assassinava, onde se assaltava banco, onde se raptava embaixador. Está vendo como é que é? Está vendo como é o outro lado? Agora, vocês não dão repercussão nisso, hein? Essa é a nossa mágoa. Mas a gente também se antecipa aos que querem fazer. O que é que ele queria fazer do Brasil? Essa que é... Nós, depois, olha aqui, depois nós temos um grande orgulho do nosso faro, porque depois, olha, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todos os países de origem comunista, aquela mortandade... Vocês nos acusam da esquerda, viu? Eu não sou representante os da esquerda. Tem um livezinho, não tem, cadê? Tem um livezinho, né? É jeito dele. Você se esquece. Quantos milhões matou o Stalin? Quantos milhões matou o Khmer Vermelho? Quantos mil matou o Fidel Castro aí nessa ilha dele? 17 mil. Olha aqui, e outra coisa. Que geralmente o exilado é um homem que sofre restrições, não sei o quê. Os homens que foram para o Chile, bem eu queria tirar o curso que eles tiraram lá, viu? São Fernando Henrique era professor universitário, com a vida muito bem organizada, viu? Vivia com maior naturalidade, sem nenhuma restrição financeira, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, só para dar um exemplo. Então, eu digo assim, exilado é uma coisa. Quem vai voluntariamente, que eu gosto de chamar de fugitivo, é outro. Não faça como... Essa tua convicção de exilado precisa acabar com isso. Porque para nós... Mas não é convicção minha, é um fato histórico. Pois é, não é um fato histórico, não, senhor. O fato histórico é que tivesse uma lei fazendo o exílio. Esse fato histórico foi forçado pela mídia para bater no mesmo tambor. Bam, 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 bam. Não, mas se não eram exilados, por que o governo militar promulgou uma lei da anistia permitindo que eles voltassem? Se não existiam exilados, para que uma lei da anistia? Acontece o seguinte, porque eles estavam assustados e nós dissemos para eles, pode ver que não tem perigo nenhum. Ainda tem isso, né? Mais do que fugitivos eram assustados ainda, né? Eu sempre pergunto uma coisa, alguma coisa tinham feito para ir embora. O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros exilados. Não, todos eles, inclusive ele. Todo mundo que foi embora sem ser expulso do Brasil, eu considero fugitivo. Sem exceção. É a minha opinião. Fugitivos. O presidente Fernando Cardoso, todos para mim são fugitivos. Porque... se eles tinham uma ideia, e essa ideia está sendo confortada, e fizeram alguma coisa que merecesse, enfrentasse a justiça, seriam respeitados. E você tem noção de que quantas pessoas mataria a bomba se o aeroporto tivesse cheio? Nós calculamos mais de 50. Inclusive é um terrorismo, viu, não pontual, que é um mais criticável ainda. Porque matava gente que não estava lá, até por curiosidade estava lá. Porque tem gente que gosta de torturar. Tem gente que gosta de torturar. Havia militares que gostavam de torturar. E civis também. E subversivos também. Agora, uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Major Martins, filho de um coronel, meu amigo. Você pensa que nós esquecemos isso?
Não esquecemos isso também, não. Agora, só que a mídia não fala nessas coisas, só fala nesses outros casos. O problema é o seguinte, guerra não tem nada de bonito. Aquilo era guerra, começada por eles. Os militares, como o senhor, reclamam de que os chamados esquerdistas não esquecem da tortura, por exemplo. Mas o senhor acaba de dizer também que não se esquece das mortes ocorridas entre militares. Você me forçou a te dizer isso, porque você também estava nessa posição de não esquecer. Não, estou fazendo uma pergunta. Não, mas eu estou te respondendo. Eu não sou militante. Pelo fato de você não ter esquecido e não saber das outras coisas, eu estou te alertando que no outro lado também havia isso. Não, eu sei que houve mortes dos dois lados. Você sabe? Por que você não me perguntou sobre essas mortes? Agora você vê a nossa situação, trazer um oficial da Alemanha para fazer um curso aqui e o cara ser morto miseravelmente na rua. A gente gosta de lembrar isso quando vocês falam, né? Vocês falam, não, é aqui. Aí porque eu entro na mesma chave geral. Guerra é guerra. Guerra não tem nada bonito, só a vitória. E nós tivemos. A vitória foi nossa. Porque esse país caiu na democracia que nós queríamos. Essa tortura, se você for ver, olha aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. Não tem cabimento. Nós já gastamos 2 bilhões e 800 milhões nisso. Essa é a resposta que você quer? Do Exército. Olha, eu disse assim, informação que nós estamos é para exercer com nobreza. Nós estamos aqui para resolver, para defender os interesses do Brasil. Nós não estamos aqui para entender interesses de ninguém, nem pessoalmente. Segundo, nós não somos bandidos. Nós somos soldados de luta. Por isso eu dou a seguinte orientação para vocês. Se você entrar num aparelho, lutando, e alguém levantar o braço, se você me atirar num homem com o braço aberto, vocês vão se ver comigo, que nós não somos bandidos. Agora, se você está na luta e acha que o indivíduo pode morrer, atire para matar. Dá uma orientação como eu estou te dando agora aqui. Depois eu dava algumas instruções de comportamento individual na hora da confrontação. Então é o seguinte, uma maneira, vamos dizer, simples para ter o alcance até do soldado, é o que eu fiz essa imagem, que no fundo eu queria dizer assim, não cometam arbitrariedade. Então por isso, na hora de dar chocolate, não se dá tiro. Na hora de dar tiro, não se dá contra o chocolate. E, historicamente, o que é que vai ficar da imagem das Forças Armadas daquele período? Se a história chega, eu sempre digo que a história chega à verdade, ela vai chegar a de conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção.